o astro intruso e o novo ciclo evolutivo da Terra. Psicografado por Urtandi Shida. Capítulo 3. As consequências da passagem do astro intruso. Parte 4. Pergunta: mas os discos voadores e naves espaciais existem? Afinal, num universo conhecido de trilhões de sistemas solares formam-se inúmeras civilizações capazes de desenvolver viagens espaciais, mesmo intergalácticas, não é mesmo? Vide suas explicações já feitas há alguns anos sobre os veículos do planeta Marte. Ramatiz, a questão não é o fato dos discos voadores existirem ou não. O que se discute aqui é a participação deles como salvadores da humanidade. Os homens são muito práticos na busca de soluções. Colocam o planeta ao contrário com suas imperfeições, guerras e hostilidades constantes, temperadas com orgulho e ceticismo, e depois ao prenunciarem os cataclismos pedem socorro aos discos voadores. Mais uma vez afirmo que a salvação não está na matéria. A salvação é um ato contínuo através da existência, trabalhado pela mente transmutadora de cada ser. Nada adianta fazer o que se bem entende, ou adotar uma posição passiva durante a vida, aguardando que surja no fim dos tempos um disco voador que livrará todos do apocalipse, como uma arca de Noé humana de aparência tecnoluminosa. Parem de sonhar, livrem-se das ilusões, das abordagens sensacionalistas e olhem para dentro de si mesmos. Aí é que construirão a nave espacial salvadora de que tanto precisam. Jesus ensinou isso. Pergunta: o que diz dos seres que se apresentam como pertencentes às frotas estelares e confederações intergalácticas da espiritualidade? Ramatiz: os planos espirituais mais evoluídos contam com veículos que na espiritualidade são denominados de Vimanas, apesar de também terem outros nomes. São tantos, e navegam com tal frequência, que suas tripulações se assemelham a anjos, responsáveis pelo transporte de espíritos que ainda não se locomovem com facilidade no espaço. Muitos desses Vimanas auxiliaram no resgate de espíritos desencarnados mais desenvolvidos, e no transporte deles para outros planetas do maior progresso, logo após o cataclismo. Essas frotas estelares e confederações formam também hierarquias de espíritos, denominadas de falanges, que enviam à Terra o eletromagnetismo necessário à conscientização sobre a evolução espiritual, despertando nas mentes a força imaterial. E o maior resgate que frotas estelares patrocinam está justamente na transmissão de importantes vibrações evolutivas do Logos, de modo que, tanto antes do cataclismo, quanto depois, os homens descubram o caminho de Deus, mantendo-se fortalecidos perante o desastre global. Essa é a contribuição concedida à humanidade para que ela seja resgatada, mentalmente, não fisicamente, e continue seu processo evolutivo. Tais hierarquias em geral, como são muito numerosas, criam energias em formas humanas, como se fossem espíritos, e canalizam mensagens através deles. É o mesmo procedimento dos estereótipos budistas, através de entidades que representam a cura, a transmutação, o dever, entre outros. Isso permite que os homens se liguem a essas entidades com maior facilidade, tendo em vista que não conseguiriam visualizar ou entender energias puras transmitindo mensagens e informações, fruto da concentração de inúmeras mentes evoluídas que formam as hierarquias. Pergunta: seria algo parecido com a mitologia, ou análogo a ela, quando os homens fantasiavam entidades para canalizar seus sentimentos e anseios? Ramatiz: a questão mitológica deve ser entendida também como a representação física de energias, as quais os homens não seriam capazes de entender sob outro molde. Tanto que os deuses apresentavam formas humanas. Mas a questão tem ainda outro aspecto, de cunho espiritual. A rigor os espíritos não têm forma, são energias. Mas os homens acostumados a formas semelhantes às suas, precisam da imagem de um ser para tentar entender sua mensagem. O comum então é que os espíritos se apresentem nas formas que tiveram em suas diversas encarnações. É o que acontece, por exemplo, com uma mesma entidade que envia mensagens, assinando nomes diferentes em cada uma, os mesmos nomes que ela teve nas várias encarnações. Na fase em que os homens construíam seus deuses mitológicos, contavam com intuições dos espíritos de luz, e muitos destes tiveram seus nomes adaptados à mitologia intuitivamente. Eram as primeiras comunicações mediúnicas em larga escala, exercício necessário para o advento da espiritualidade no planeta. Assim, alguns deuses mitológicos assumiram nomes de entidades espirituais, sem que os homens soubessem a respeito.
enquanto outras levaram o nome de manifestações enérgicas de uma hierarquia, composta de inúmeros espíritos, cuja energia era representada pela imagem humana. Essa representação de hierarquias é muito comum nos ícones budistas ou naqueles da Umbanda, assim como em várias manifestações que vocês conhecem levando o nome Ashtar. Mudam apenas os nomes, mas os procedimentos são idênticos. Pergunta: então muitas entidades não existem, é isso? Resposta: muitas entidades que vocês achavam não existir com nomes mitológicos existem, e muitas outras que vocês acham existir são meras energias representativas de uma grande falange ou hierarquia. São, portanto, seres inconscientes e inconsequentes, cuja ação é um reflexo direto da mentalização da hierarquia espiritual que representam. Trata-se de uma referência para que os seres humanos possam entender sobre a vibração que elas emanam, o que não seria possível se esta vibração fosse apresentada na forma imaterial. Na próxima era da Terra, após o cataclismo, o processo de inúmeros deuses mitológicos, ícones e outros se repetirá no decorrer do tempo, pois é um exercício primário necessário à compreensão crescente sobre uma energia cósmica. Devido à sua condição limitada, o homem só conseguirá entendê-la se a vir preliminarmente como matéria, em forma humana. E essa é também uma das finalidades das encarnações: buscar referências materiais para entender o imaterial. Pergunta: essa forma dada à energia seria uma criação virtual, personalizada, para que os homens a possam entender e canalizar? Ramatiz: a energia existe. Apenas não pode ser visualizada do jeito que é porque, simplesmente, os homens não a entenderiam. As hierarquias espirituais criam então uma forma pensamento, que potencializa aquela energia aos olhos e sentimentos dos homens, justamente por ser dada a ela uma figura humana. Na prática, é uma elaboração virtual em forma de homem, que canaliza a mentalização dos seres de luz que a comandam e difundem. Pergunta: em termos de consequências para a Terra, o que dizer dos planos etéreos onde estão localizados os umbrais inferiores? Ramatiz: os planos que abrigam espíritos negativos, com suas moradas de aspecto sinistro e onde são praticados atos de extrema negatividade, ricos em essências de magias negras e de espectros de animais peçonhentos, os quais fluem para o corpo denso planetário, serão todos extintos pela passagem do astro intruso. Todo o entulho etéreo do planeta será absorvido para o orbe do astro, deixando enorme vazio nos umbrais inferiores que circundam a Terra. Pergunta: todos sabemos que cada espírito tem suas egrégoras superior e inferior. Como ficam as egrégoras daqueles que serão atraídos para o astro intruso? Ramatiz: egrégoras superiores, onde estão os mentores de cada espírito, seus mestres, guias e entidades afins, compreenderão, sem problemas, o significado do estágio que os espíritos terão no astro intruso. Sabem que isso é um passo na trajetória karmática de seus discípulos, e os acompanharão a partir de planos de luz, não deixando de atendê-los e de aconselhá-los. Já as egrégoras inferiores serão atraídas para o campo vibracional do astro, pois ainda estão ligadas mentalmente aos espíritos que seguirão com aquele orbe. Por essa razão, cada homem precisa entender que não tem compromisso apenas com a própria evolução, mas também com o exemplo a ser dado à sua egrégora inferior, porque seus atos também ajudarão a evolver, libertando seus espíritos para planos mais elevados. E isso explica ainda o porquê de muitos homens, algumas vezes, serem obsediados pelos espíritos de sua própria egrégora, pois, ao não apresentar comportamento adequado, levam aqueles espíritos a cometer faltas similares por sintonia e consequentemente ao sofrimento, tornando-os desejosos de vingança e de cobranças. Pergunta: mas as egrégoras inferiores dos que permanecem na Terra não são habitantes dos umbrais inferiores que ficam vagos? Se esses umbrais forem destruídos, ou melhor, imantados pelo astro, essas egrégoras também não estão condenadas a dos infortúnios. Ramatiz: os espíritos que ficarem na Terra ou em torno dela, portanto têm boa índole, automaticamente protegem suas egrégoras inferiores pelos seus atos, transferindo para elas bons ensinamentos e vibrações. E isso as livra dos efeitos do astro intruso. Mas se esses espíritos forem reencarnando e adquirindo novos karmas, suas egrégoras inferiores começam a se manifestar na mesma faixa vibratória, até em procedimentos obsessivos. E aí também estão as sementes da bipolaridade que continuará existindo na Terra, mesmo na nova era.
Aos poucos nos umbrais inferiores serão também reconstruídas novas moradas, a exemplo do que ocorrer na parte densa do planeta, e essas novas egrégoras crescerão da mesma forma que a nova civilização. Pergunta: e o que dizer dos planos mais evoluídos que circundam o planeta? Ramatiz: entidades de luz, que vocês chamam de ascensionados, juntamente com inúmeras falanges de abnegados obreiros de Deus, continuarão seu trabalho na instrução dos seres humanos na nova civilização. Homens ilustres que se dedicaram à divulgação do amor e da caridade, como Allan Kardec, reencarnarão no planeta para levar novos ensinamentos e, quando retornarem ao astral, seguem o trabalho para a evolução da Terra. Como podem ver, trata-se de trabalho monumental. A história da Terra confunde-se com a história de milênios de esforços didáticos voltados para os espíritos em evolução. Retrata um trabalho incansável, tendo como resultado a velha máxima de que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pergunta: já foi dito anteriormente que a ação dos oceanos será prolongada. A Terra terá de enfrentar também prolongadas ondas de terremotos e de outros acidentes naturais. Ramatiz: durante anos a natureza estará em fúria. Não numa ação ininterrupta, porém com inúmeros furacões ocorrendo, bem como abalos sísmicos, desaparecimento e aparecimento de ilhas, vulcões explodindo e chuvas torrenciais. Quando vier a calmaria haverá um profundo silêncio no planeta. O clima, aos poucos, voltará ao normal e a Terra se tornará um lugar extremamente agradável para se viver, sem poluição industrial e com novas áreas surgindo, como a volta da Atlântida e da Lemúria, bem como com o degelo dos polos atuais, que, na nova geografia planetária, se tornarão áreas habitadas. Apenas, no início, os homens terão muito receio de sair de onde estão, pois caminhar para lugares distantes será elevado risco, que a maioria não estará disposta a enfrentar. Mas, lentamente, o clima se estabilizará e todos, principalmente as novas gerações, se sentirão mais seguros nos locais onde vivem, aproveitando as novas belezas naturais, frutas e vegetais antes não conhecidos, além de uma calma que hoje não se vê na Terra. Será o início da nova era dirigida por Saint-Germain. Pergunta: quer dizer então que também terremotos serão sentidos por algum tempo? Ramatiz: em todo o globo acontecem acomodações da crosta, mas lembrando que até numa mesma falha a acomodação não é completa. Durante mais de 100 anos podem ocorrer sismos numa mesma sequência bastante extensa, como numa linha de milhares de quilômetros, que periodicamente registra terremotos em segmentos diferentes, porém seguindo na mesma direção, ou formando um desenho circular. É o que acontecerá em diversos pontos da Terra simultaneamente, durante alguns séculos, atingindo em média 1000 anos de consideráveis acidentes geoclimáticos. Pergunta: por vezes em algumas regiões encontram-se soterradas inúmeras ossadas, sobre as quais não se tem qualquer ideia. Seriam de vítimas de cataclismos anteriores? Ramatiz: evidentemente não todas, porém muitas delas ficaram submersas após maremotos. E quando as regiões onde se encontram ficam livres do mar, naturalmente ou por aterramento, as escavações na realização de obras encontram as ossadas, sem que se saiba como elas foram parar ali. Nos maremotos verificados pela ação do astro intruso, as ondas iniciais são de aproximadamente 30 metros, mas com a intensidade com que o mar avança, num período seguinte chegam até os 50 metros, e em 80 metros em áreas que submergem definitivamente, decaindo progressivamente até que voltem à normalidade hoje conhecida. Nesse período as áreas inundadas são reviradas continuamente, fazendo com que extensas regiões litorâneas se tornem fundo do mar e posteriormente fiquem inteiramente cobertas pelas areias. O fundo do mar, geralmente de regiões muito profundas, encobre resquícios de civilizações de ciclos anteriores. Em outras áreas mais rasas são encontradas cidades submersas, ossadas e outros indícios da presença do homem. Pergunta: estamos vivendo desde o final do século XX o prenúncio do superaquecimento. Isso também é função da aproximação do astro intruso. Ramatiz: as vibrações do astro intruso que atingem a Terra manifestam-se na índole dos homens. Assim, os que apresentam desvios de caráter, e não se preocupam em corrigir suas imperfeições, intensificam essas tendências negativas. Em tal esfera estão muitos ávidos pelo poder e que são responsáveis por decisões importantes no planeta.
São governantes empresários que não se preocupam em poluir a natureza, fazendo desta lata de lixo dos detritos que seus interesses econômicos produzem. E daí vem o superaquecimento, que é o resultado da ação nefasta dos próprios homens sobre o meio ambiente. A ação do astro intruso, por conseguinte, é também indireta. Pergunta: voltando ao tema, fala-se de tudo, que os extraterrestres salvarão a humanidade. Alguns dizem que a Terra passará automaticamente para outra dimensão e estaremos todos purificados, enquanto muitos afirmam categoricamente que a Terra se tornará um planeta de redenção após a passagem do astro intruso. O que dizer sobre essas profecias? Ramatiz, vamos começar pelo final. O que é redenção? O estado purificado daqueles que conquistaram grande mérito por superar suas imperfeições ou karmas. Mas, se é isso, por que então continuarão encarnados no novo ciclo evolutivo da Terra? Irão conviver com entidades que vierem do astro intruso com karmas para cumprir, bem como com aquelas promovidas de planetas inferiores e que serão os selvagens do novo ciclo. Serão contemporâneos das que vierem de planetas superiores, em levas migratórias, que não se adequaram à vida mais evoluída. Ademais, que profunda contradição, alcançar a purificação e continuar habitando um plano material como a Terra. Por outro lado, se considerarmos como redenção a luta contra as imperfeições e a vitória sobre elas, vamos lembrar que todas as encarnações individuais, a exemplo dos ciclos coletivos da humanidade, são de princípio regenerador. Pois, cada um desses estados, é uma chance para que os homens se regenerem. E, se precisam de regeneração, é porque ainda têm sérias imperfeições a vencer. Portanto, caso ocorra a regeneração completa, ou redenção, o espírito se liberta do ambiente material da Terra, não permanecendo mais no planeta. Como Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Quanto à pergunta sobre a questão dos resgates extraterrestres, devemos lembrar que isso pode se tornar uma profunda armadilha sem volta. O importante nesse final de ciclo é que os homens procurem resgatar seus próprios valores divinos, transmutando imperfeições. Ficar com a mente voltada para tais resgates espaciais transtorna o espírito no momento do desencarne. O instante do desencarne exige do homem a plena ligação com o Criador e não com naves espaciais.